Hoje nós sabemos, após estudar o Livro dos Médiuns e várias outras obras, que todos somos médiuns, um com um grau maior de sensibilidade, outro com menos. Mas desde pequeno nascemos com várias situações curiosas, uns chamam doenças congênitas, mas umas perturbações que hoje sabemos que era a presença de entidades. Porque não dá para explicar uma criança que sente uma dor de cabeça tamanha, que dói tanto que a pessoa vomitava de dor e vomitava até travar os olhos, não abriam. E aonde eu estava, eu deitava, porque não tinha como... Quantos anos você tinha mais ou menos na época, Sebastião? Eu lembro disso, a média de 6 para 8 anos, até os 12 anos aconteceu bastante esses fenômenos. E após 1 hora, 2 horas que me levava não sei para onde, lembro de algumas coisas, quando voltava, como se nada tivesse acontecido. O pai que acreditava em espírito, minha mãe que acreditava, os dois, né, faziam suas orações, suas benzições, porque quando acontecia uma hemorragia no bovino, no suíno, eles faziam oração e estancavam o sangue na hora. O meu avô era um espírita, né, porque ele dialogava com os espíritos, era um benzedor, né, de várias situações, a picada de cobra, conduzia as cobras para um lugar da fazenda lá, ele conversava com elas, fazia as cobras passar, as serpentes passar todo em frente, o fazendeiro que não acreditava, escolhia previamente um lugar e mandava para aquele local, e a partir dali elas não mexiam mais com as criações. E a presença do meu avô, que morreu, eu tinha uns 5 aninhos mais ou menos, ela foi constante nesses estados iniciais e na assistência espiritual. E mais tarde, da minha avó que faleceu, eram os espíritos que eu sentia mais próximos de mim desde o início. Mas você via os espíritos, não? Eu não via, mas quando estava fora do corpo eu via. Eu sentia a presença, e pela presença, como nós falamos, intuição, é como você vê e ouvir, é como se você estivesse dentro do outro e ele dentro de você. Tanto que Chico Xavier é que disse-nos que a mediunidade do futuro seria a intuição. E André Luiz, a mediunidade mais segura seria a intuição pura. A partir dos 6 anos até 12 anos ficou bem ativo essa situação. Depois começou a abrir o centro frontal, nós chamamos que é a terceira visão. Eu não podia abrir os olhos, porque quando eu abri os olhos físicos é como se tudo estivesse entrando dentro da minha cabeça. Você já imagina, neto de benzedor, meio bruxo, né? Você já sabe o que foi aprontado para depois vir com esses desajustes e agora ter que reajustar para uma nova mensagem. Quando eu conheci minha esposa, que nós namoramos, casamos tudo muito rápido, e logo após que casa, aí dá uma pane geral no sistema. Como o pai dela já era espírita, tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, lia as obras dos espíritas, ela lecionava ensino religioso usando o Evangelho segundo o Espiritismo, só não falava de onde ela tirou o conteúdo. Ou dava aula, aquela professora de geografia, usando a Gênese. E quando houve o diagnóstico da medicina acadêmica, que só tinha 2 meses de vida, com 3 processos no cérebro, uns falam que é neurociticircose, que seria ovos de solitária que calcificaram. A espiritualidade, eu prefiro ficar com a medicina espiritual, disseram. Eram 3 pequenos tumores, por conta da sua missão e o esforço que você fez até agora, foi registrado só na finalização. Então apareceram apenas o rastro. Mas, mesmo com essa situação quase finalizada, houve o desengano da medicina. 2 meses de vida somente. 2 meses de vida. E a minha esposa colocava livro para todos os lados, só que eu não lia. E um dia ela colocou a Gênese no banheiro. Quando você sentava no trono, não tinha como não ficar com o rosto quase em cima da obra. E com um marcador, falei, eu já li até aqui. E o lugar que estava marcado estava a frase de Kahneman, na psicografia de Camille Flammarion, que Kardec anota, que está no item 27 do capítulo 2º da obra. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E aí Kardec, ou Kahneman, faz um paralelo entre
o espírito e o arquiteto cósmico. Se um de nós pensarmos, o arquiteto cósmico sabe. Se a menor célula, se a menor partícula do corpo se mover, o espírito sabe. Aí eu levei um choque. Eu falei, eu sou o quê, afinal? Porque eu não sei nem o que é um átomo, uma célula, porque ele falava dessas partículas. E aí eu voltei lá no início da obra e devorei a obra A Gênese, que foi a minha fonte uma fonte inspiradora, a partir dali eu não parei. Porque, curiosamente, a Gênese é a obra de número 5, e o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e ela explica a primeira parte. Então, eu já comecei pela explicação, mas pelo final da coisa, mas deu certo. Aí depois nós voltamos e fizemos o trajeto correto, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. E aí eu comecei a ir nos centros espíritas. Só que eu questionava, e tem muitos que você não pode questionar. Eu aplicava um passe, eu queria saber como que era aquilo, como que funciona, como que é isso, como que eu fiquei bem. Porque na Revista Espírita, na sequência, num artigo que está na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, Kardec praticamente decreta que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Eu falei, dá tempo. Só que Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, ele fala que o energismo se renova em alguns dias, em mais ou menos 20 dias. E com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Eu tenho 11 eletroencefalogramas com a alteração, várias tomografias com as alterações. E depois dessa reprogramação, porque se eu mudar o meu propósito de vida, em 20 dias eu tenho um corpo novo, porque o energismo todo foi trocado. E aí não tem sinal de lesões, não tem sinal de alteração. Ou melhor, quando faz um eletroencefalograma, tem ondas paranormais, que é além da normalidade. E eu recebi o equivalente a umas 400 cirurgias espirituais. Eles consertavam e eu estragava de novo. Passe, eu perdi a conta. Até que chegou um tempo, foi a primeira vez que Miramês apareceu para nós, falou, nós estamos desenganando você espiritualmente também. Então você é um caso perdido. Porque 6 meses eu tive uma pneumonia dupla. Eles levaram 6 meses espiritualmente e fisicamente para equilibrar o meu sistema imune e a coisa pacificar. Eu voltei para a casa espírita com a mesma impetuosidade, achando que sabia mais do que todo mundo e etc. Era pneumonia simples. E aí deu uma dupla. Ele falou, agora é com você. Não faremos mais nada por você. As obras estão aí, vai estudar o que significa um átomo, o que significa uma molécula. Aí, no Livro dos Médiuns, tem como criar átomo, transformá-lo em alimento, em medicamento. E nas outras obras tem a sequência de tudo isso. Na obra A Gênese, eu posso criar uma molécula saudável, consertar um órgão. Se eu tenho em Camille a mentalização, eu posso criar um órgão novo. E eu fui estudando e aplicando e consertando o estrago que eu fiz. Mas a essa altura, da medicina acadêmica, eu estava usando 25 doses de medicação. Aí eu fui deixando um a um conforme eu ia fazendo o processo de reprogramação, que é a mudança estrutural do pensamento, a reorganização dos sentimentos, o equilíbrio ou disciplina da palavra e a conduta em consonância com as diretrizes do Evangelho. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. Isso está em Missionários da Luz. Como encontramos isso na obra de Kardec? Na questão 34, 34a, ele pergunta se as moléculas tinham forma e etc. E a resposta veio. Eu acho curioso com Kardec, porque ele perguntava do efeito e ele sempre respondia a causa. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? Sim, a matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer, né? Que é o que nós chamamos hoje de psiquismo divino, de onde nasce o espírito. E ele fala, a molécula secundária é uma porção da molécula primária. Só que a molécula primária é um aglomerado de espíritos. E isso fica claro em Leon Denis, fala o que chama de luz, calor, eletricidade, é o mesmo espírito em vários estágios.
E quando nós chamamos matéria, é uma porção de átomos primitivos formando o átomo físico. E isso encontramos em vários autores. Em Hernani Guimarães Andrade, em Pietro Baldi, não só nas obras de Kardec, dos seus contemporâneos. Aí você vai juntando as informações e eu fui descobrindo, porque o propósito do Espiritismo é falar da origem dos espíritos, a sua natureza e sua destinação. Para que você possa consertar alguma coisa, você tem que saber o que é. Então, quando a gente fala autoconhecimento, saber do que nós somos constituídos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, qual a nossa função ou objetivo de estar aqui e para onde iremos e com quais espaçonaves iremos. E aí nós fomos fazendo esse mapeamento, porque o Kardec, num dado momento, ele deixa o segredinho na obra A Gênese. Somente. Essas palavras são decretos. Somente não tem saída. Somente o estudo em profundidade do princípio espiritual na sua verdadeira essência, que é lá na origem, e a sequência do seu projeto ou trajeto evolutivo que vai dar explicação para aquilo que você olha parece um caos. E, na realidade, tudo está em perfeita harmonia. O estudo e a moral, a transformação moral. Aí nós fomos, então, para as potências da alma, que é onde está na obra de Leon Denis, estudar a vontade, o pensamento, discipliná-lo e começar a mudar o nosso caráter. E a partir daí, aí não paramos mais. Que o amor convida-nos vezes incontáveis. Agora a dor não convida. Ela exige que você mude. Ou você muda, ou ela não sai enquanto você não mudar. Espiritual é coisa descomunal. Nós é que não observamos. Eu nunca esqueço, numa das obras de André Luiz, eu não memorizei esta obra, onde um espírito recebe, a pedido de sua mãezinha, ele se perdeu no mundo das drogas, e ela desencarnada, ela tinha mérito, pediu assistência espiritual para ele, que foi dado 1, 2, 3, 6, 9 vezes. Ele jogou tudo fora. Eu me vi ali. Só que o meu foi um pouquinho mais. E aí ela falou, não dá para fazer mais uma assistência? Eu falei, mas você viu que não dá resultado? Ele, só mais um. Aí ele falou, o que nós vamos fazer? Aí deram um infarto no caboclo. Aí como ele via de fato que ia morrer, eu acho que pegou no tranco e deu certo. Foi a solução que eles acharam e fizeram mais ou menos isso.